Ora viva, então, bom dia a todos. Cabe-me a mim as honras de iniciar esta sessão. Esta sessão que foi preparada no âmbito do Congresso da Associação Portuguesa de Economia Política surgiu de uma vontade de três colegas, o Paulo, que está aqui presente, o Hugo Pinto, que por estar na organização da conferência, infelizmente não conseguiu estar presente, e de mim. E basicamente insere-se num conjunto de homenagens que também por via da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra estão a ser preparadas para homenagear o nosso colega Pedro Ramos, que como provavelmente todos os que aqui estão sabem, éramos um colega muito querido, que marcou a vida de muitos de nós, e que basicamente pronto, como vão ouvir ao longo dos testemunhos que aqui vão ser ditos, foi uma pessoa que partiu prematuramente quando ainda tinha dado muitos contributos e ainda tinha mais projeto dos contributos que tinha dado. E, portanto, nós achámos por bem fazer esta justa homenagem. Depois, ironia das coisas, ele que na fase final da vida dele, com a pandemia, era uma das maiores frustrações que ele tinha, das coisas serem supostamente terem que ser rearranjadas e reorganizadas. Também esta conferência sofreu isso. A ideia inicial era que pudesse ser presencial, também com os contributos online, mas ter outro formato, e acabou assim, online. Portanto, no entanto, decidimos fazer desta uma primeira homenagem, achávamos que tínhamos as condições para fazer. Queria começar já também por agradecer às 4 pessoas que decidiram dar testemunhos e que se disponibilizaram para isso. O professor Álvaro Garrido, o professor Eduardo Anselmo Castro, o Edílio Freire e a Ana Sargento. E portanto, agradecer a eles por terem juntado a isto e que esta seja uma primeira homenagem de outras que seguirão, seguramente. O Paulo também vai dar nota que é o nosso objetivo que desta sessão e desta troca de ideias possa também surgir um special issue numa revista que o Paulo é o editor, mas ele dará mais detalhes sobre isso mais à frente. Nós organizaremos, portanto, esta sessão de uma forma que primeiro vamos ouvir estes contributos mais específicos e que foram recolhidos ao longo das últimas semanas, e depois, então, o Hugo deixará também o seu contributo, o Paulo e eu, e depois passaremos a palavra a quem quiser também contribuir. Desta maneira, eu passava assim a palavra e começava, não é bem passar a palavra, mas iniciava então os vídeos com os testemunhos e começava primeiro pelo professor Álvaro Garrido, diretor da FEUC, a escola a quem o professor Pedro Ramos dedicou grande parte da sua vida, aquilo que era o seu local de trabalho privilegiado, fim de semana inclusive, e vamos ouvir um bocadinho o professor Álvaro Garrido sobre isso. Eu espero que isto corra tudo bem do ponto de vista técnico também. Muito boa tarde, cumprimentos. Estão a conseguir ouvir? Sim. Os colegas da Associação Portuguesa de Economia Política e agradeço a oportunidade de fazer esta evocação do professor Pedro Nogueira Ramos. O professor Pedro Ramos era um colega muito querido, com quem eu tinha uma ligação muito afetuosa, mas faço esta evocação também na qualidade de diretor da Faculdade de Economia, a escola à qual ele dedicou toda uma vida, onde se licenciou em 1980
fez o doutoramento em 1992 e a agregação em 2006, portanto uma longa carreira académica, infelizmente interrompida. O professor Pedro Ramos era professor catedrático da Faculdade de Economia, era um economista, como sabemos, muito reconhecido e que conquistou um justo reconhecimento, que cultivava diversas especialidades de investigação, tinha um projeto de investigação muito consciente, muito racional, muito coerente, diria assim. Nesse projeto de investigação, eu gostaria de destacar talvez o contributo que ele deu muito na linha de outras pessoas da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, mas onde ele se distinguiu claramente, a área da economia do desenvolvimento, mas também a macroeconomia internacional, a macroeconomia em geral, a economia regional, a análise input-output, onde deixou vários discípulos e um rastro que ainda hoje é muito reconhecido, as cadeias de valor, a produção e análise de indicadores económicos, e este aspecto ligado sobretudo ao modo de produção de estatísticas económicas e às contas nacionais, indicadores também sobre balanças de pagamentos, era muito caro ao professor Pedro Ramos. Ele tinha uma visão crítica sobre o modo de produzir e de usar informação económica quantitativa e, nesse sentido, deixou-nos a investigação muito inspiradora. Gostaria de destacar um livro que todos conhecem, com certeza, foi muito batido e justamente comentado. É um livro com uma ironia fina, Torturem os Números, que eles confessam, sobre o uso e abuso das estatísticas em Portugal e não só. Da Almedina, em 2012, um livro interessantíssimo para especialistas e não especialistas. E gostaria de destacar também a grande dimensão de professor e a dimensão humana do professor Pedro Ramos. Na verdade, além da investigação que desenvolveu, que teve um justo reconhecimento, como referi, o professor Pedro Ramos era um excelente docente. O trabalho dele marcou gerações sucessivas de alunos na Faculdade de Economia, recordado por todos com muita saudade. Ele tinha uma capacidade didática rara e cultivava deliberadamente uma visão integrada da economia, muito vinculada aos problemas sociais, ao território, às diversas variáveis do desenvolvimento, com uma abordagem sempre crítica da informação disponível a vários níveis. Foi fundador do CEBE, de um centro de investigação em Economia e Gestão da Faculdade de Economia, que nasceu em 2016 e em cuja criação ele se empenhou bastante e teve fora da universidade, como seria de esperar, um reconhecimento importante, várias responsabilidades, nomeadamente no Instituto Nacional de Estatística, durante cerca de uma década, foi chefe do Serviço de Estudos e Difusão da Direção Regional do Centro do INE, foi diretor das Contas Nacionais, foi consultor do Eurostat e foi membro do Conselho Económico e Social. Gostaria de destacar todas estas funções que dão ao professor Pedro Ramos, que lhe deram um justo reconhecimento fora também dos muros da universidade. Dirigiu durante anos também a Revista Portuguesa de Estudos Regionais, que está muito ligada à sua herança, e foi ainda pró-reitor da Universidade de Coimbra entre 2007 e 2010, e aqui na Faculdade de Economia teve um papel sempre muito, muito importante, muito distinto no Conselho Científico e sempre a pensar o currículo, os planos de estudos e as sinergias entre investigação e ensino de uma forma extremamente consistente e com imenso respeito dos colegas. Portanto, quero deixar-vos esta homenagem da Faculdade de Economia ao professor Pedro Ramos, que nos deixou muita saudade, e espero que saibamos ser dignos da sua herança. Estamos a preparar várias formas de homenagem para dar continuidade à sua obra e ao seu trabalho incansável de investigação e ensino. Muito obrigado. Foi este o testemunho que recolhemos do professor Álvaro Garrido, a quem mais uma vez mais agradecemos, na sequência
deste testemunho, portanto, o testemunho que queríamos ouvir e queríamos partilhar convosco é o testemunho do professor Eduardo Anselmo Castro, professor na Universidade de Aveiro. Ele é atualmente vice-presidente da CCDRC e foi uma pessoa que acompanhou o Pedro Ramos ao longo da vida, como vão poder ouvir. Eram amigos desde a infância, ou conheciam-se desde a infância, e na fase final, nestes últimos anos, foram também colegas de projetos de investigação. Aliás, alguns de nós que estão aqui a participar nesta sessão, participámos também nesses projetos de investigação, sempre muito interessantes e estimulantes, do ponto de vista daquilo que nos trouxeram e das possibilidades que nos abriram, nomeadamente eu sou um exemplo disso. Mas passo já a palavra então ao professor Eduardo Anselmo Castro para o testemunho dele. Quando tinha aí uns 7 ou 8 anos de idade. Uma vez mais, estão a ouvir? Sim, perfeitamente. Andámos na mesma escola primária. Mas até entramos na universidade, coincidiu mais ou menos com o tempo do 25 de Abril, nós não tínhamos uma relação muito próxima porque tínhamos uma divergência básica. Eu gostava de jogar futebol e ele não gostava. Portanto, jogávamos em equipas completamente diferentes. A partir do 25 de Abril, também estivemos em equipas, em tribos diferentes na política, mas a certa altura começámos a falar e a interagir mais. Quando andávamos os dois no mestrado em Lisboa, quando o Pedro Ramos me falava de grandes novidades da escola dos boys, de Chicago Boys, que vinham para dar o primeiro mestrado que houve em Portugal na economia, na Nova. Ele era aluno da Nova e eu era um aluno de uma coisa que para os economistas era de segunda categoria, que era um mestrado de Geografia Urbana, Planeamento Regional e Local. Mas costumávamos encontrar para jantar com alguma regularidade e começou uma proximidade maior. Depois fomos juntos para férias no estrangeiro, começámos a cooperar em projetos de investigação várias e, portanto, tínhamos uma amizade e uma proximidade de muitas dezenas de anos. Isto depois deu, quando começaram a ver os projetos da FCT, em candidatarmos conjuntamente a projetos com uma taxa de êxito muito grande, praticamente 100%. Começámos com uma coisa chamada Ecomatrix, que era um projeto que tentava ligar as matrizes input-output às questões de emissões de produção de energia e emissões ambientais. Isto final dos anos 90, há mais de 20 anos. O que pode parecer agora uma coisa absolutamente corriqueira e banal, na altura não era. E, portanto, nós entramos em projetos desse género nessa altura e depois entramos também num projeto muito importante de ligação entre a parte demográfica e a parte económica. Ou seja, de uma conclusão que parecia óbvia, mas que ainda não é para a maior parte das pessoas, e se virem agora na campanha eleitoral, não é mesmo, é que neste momento o fator limitante do crescimento em Portugal é a força de trabalho. As pessoas estão habituadas a que o fator limitante seja o investimento, porque assim sempre foi. Os modelos económicos que nós estudamos têm como fator limitante o crescimento e como fator de abundância ilimitada o trabalho, porque assim foi durante muitas décadas, assim foi até muito recentemente. Primeiro foram-se buscar a mão de obra agrícola que estava completamente desaproveitada, depois foi a entrada das mulheres no mercado de trabalho. Durante muitas e muitas décadas, o número de pessoas que podiam entrar no mercado de trabalho era ilimitado e, portanto, isso não era uma condicionante dos modelos. Os modelos estavam preocupados era com a poupança e o investimento. Nós, penso que fomos pioneiros nisto, eu e o Pedro Ramos, com a ideia de que são as limitações do mercado de trabalho que induzem as migrações, e as migrações são, neste momento, o fator principal de demografia. Sem migrações neste momento em Portugal, nós não temos futuro
podem vir dizer que se fizerem um modelo económico A, B ou C, se privatizarem tudo, se nacionalizarem tudo, se virarem tudo a ver se cresce a 5%, nada permitirá que este país cresça a 5%, mas nada mesmo. E ainda não há essa consciência. Se conseguimos ir buscar imigrantes, até pode ser que consigamos crescer um bocadito, mas não é muito. Ora bem, eu e o Pedro Ramos trabalhámos em conjunto nisso e fomos pioneiros nisso, com uma diferença. Aliás, nos complementava, eu era o otimista do grupo, achava que as coisas estavam a correr bem, e estavam, porque nós fomos sempre altamente elogiados nos projetos. Para o Pedro Ramos nada estava suficientemente bem. Portanto, o Pedro Ramos, como devem saber, era um perfeccionista, era uma pessoa que produzia trabalhos de elevada qualidade, mas tinha uma certa dificuldade em aceitar que esta qualidade é suficiente e coisas perfeitas não existem. E que, portanto, temos que estar contentes com o bom e não com o ótimo. A minha formação inicial de engenheiro pôs-me nesta filosofia, o Pedro Ramos não partilhava muito, portanto tivemos algumas divergências relacionadas com isso e tivemos também várias formas de testar que o Pedro Ramos não conseguia, o ótimo não estava lá muito longe. Portanto, fizemos projetos de excelente qualidade e as vezes que eu estive em júris de provas académicas de alunos do Pedro Ramos, quer em mestrados, quer em doutoramentos, realmente pude atestar a sua grande exigência e a qualidade também, se calhar o mérito de ter arranjado bons alunos, porque de mais matérias-primas não se fazem grandes cozinhados. Mas realmente a sua exigência, que devia, à custa possivelmente de torturar um pouco os seus alunos, levava a teses, a dissertações de qualidade muito acima da média. Portanto, de todas das várias dezenas de teses que na minha carreira académica, muitas dezenas apreciei, as do Pedro Ramos, incluindo as minhas, que eu orientei, as do Pedro Ramos estavam sem dúvida entre as melhores. Portanto, outra coisa que eu também tenho que dizer, eu sou meio economista, sou engenhógrafo e economista, portanto tenho uma mistura destas três coisas. E se neste momento os meus interesses estão muito mais perto da economia, há uma coisa que me afasta um pouco do que é a economia mainstream, que é a minha formação de engenheiro, que exige que considera que a economia é uma ciência aplicada e que tem que gerar resultados para a sociedade. Portanto, para além dos muitos papers e dos muitos modelos matemáticos e econométricos que fizer, e acho muito bem que faça, tem que se preocupar em produzir coisas que sejam utilizadas pela sociedade. E isso, temos que dizer que, salvo algumas, bastantes, mas quer dizer, não é a forma dominante nos últimos anos da disciplina da economia. Se acharem que eu estou errado, perdoem, mas esta é a minha opinião. Ora, o Pedro Ramos era uma pedrada no charco nesta situação. O Pedro Ramos, e tenho o prazer de ter trabalhado com ele nisso, era um homem ligado à prática, era um homem que um dos grandes critérios de validação de modelos ou de metodologias era para que é que elas, de que é que sairia delas, se seria algo útil ou se eram apenas meras elucubrações filosófico-teóricas, que também são importantes. O que não é bom é que se nos limitemos a isso. Portanto, o Pedro Ramos era um professor dentro do ambiente da economia portuguesa, que sempre pugnou pela sua ligação à prática e para que aquilo que ele fazia gerasse resultados. Quer na sua investigação, mesmo mais teórica que produziu, quer na sua ação, como das responsabilidades que adquiriu no INE, ele foi diretor das Contas Nacionais, quer nos 3 projetos, onde alguns comigo e outros que eu conheço, o Pedro Ramos sempre primou porque aquilo que fizesse fosse útil para a sociedade. Eu penso que esta é uma mensagem muito importante que devia ficar e que os seus colegas economistas deveriam olhar com atenção. Portanto, eu sei que ele deixou muitas sementes, eu trabalho felizmente com muitas das sementes que ele deixou, nestas áreas de ligação à prática, mas esta vontade de ligar isto ao desenvolvimento do país, da sociedade,
é algo que fica, e eu penso que será talvez o legado mais importante do Pedro Ramos. Este foi o contributo do professor Eduardo Anselmo, também gravado há umas semanas atrás, portanto já não foi possível perceber já no contexto da campanha eleitoral, e eu pegava exatamente nesta parte final daquilo que o professor Eduardo Anselmo estava a dizer e a falar da referência ao passado do Pedro Ramos no Instituto Nacional de Estatística, para passar para a declaração e depoimento do nosso amigo Idílio Freire. Dizer que para mim pessoalmente foi a organização desta ação também me trouxe isso, que é permitiu-me conhecer uma pessoa que o Pedro Ramos referia muito nos trabalhos e na vida, e quando conversávamos sobre as coisas que tínhamos feito, e permitiu-me conhecer o Idílio, e vocês vão ver a importância que isto tem pelo depoimento que ele faz, que de facto é, além de muito emotivo, é de facto uma riqueza para nós académicos que se calhar nunca nos confrontámos muito bem com aquilo que foi a riqueza do trabalho desenvolvido por ele no quadro do Instituto Nacional de Estatística. E portanto passo já para este fantástico depoimento do Idílio, a quem também muito agradeço, e que sei que está aqui hoje também connosco, e que para mim foi seguramente daqueles mais emotivos que eu vi e que recolhemos neste contexto. Vamos experimentar. Sim, muito bem. Vou pôr a gravar. Aqui um pequeno salto. Depois corto esta parte inicial. Pode começar. Ok, está bem. Olá, o meu nome é Idílio Freire e trabalho no Departamento de Contas Nacionais do Instituto Nacional de Estatística. Mais uma vez mais estão a ouvir? Sim, perfeitamente. Sim. Há quase 3 décadas. No entanto, este depoimento é pessoal. Foi no INE que conheci o Pedro Ramos no início de 2001, eu regressando das estatísticas do Líbano e ele vindo de Coimbra para dirigir o Departamento de Contas Nacionais em Lisboa. Mantivemos contacto regular durante quase 2 décadas e é com enorme prazer e uma ponta de receio que me proponho partilhar nesta merecida homenagem ao Pedro Ramos o meu conhecimento e a minha experiência sobre o percurso do Pedro no INE. Receio por certa insuficiência daquilo que sei sobre a pessoa que foi, a sua obra e o seu percurso no INE, e receio pela insuficiência oratória e descritiva, mas ele sabe que a intenção é a melhor. O Pedro iniciou o seu percurso nos quadros do INE em setembro de 92. Até finais de 2001, chefiou o Gabinete de Estudos Regionais da Direção Regional do Centro e nos 2 anos seguintes dirigiu o Departamento de Contas Nacionais em Lisboa. Apesar de ter deixado formalmente o INE no fim de 2003, continuou a colaborar connosco até 2007 no projeto de estudo sobre o poder de compra conselheiro, de que foi mentor, precursor e executor em Portugal, mas voltarei a este tema. Enquanto foi responsável pelo Gabinete de Estudos Regionais, o Pedro Ramos foi igualmente autor, coautor e mentor de um vasto acervo de estudos e artigos divulgados ao longo dos 7 anos da revista Cadernos Regionais. Se o foco dele no INE foi predominantemente direcionado para a dimensão regional da análise estatística, os temas que desenvolveu foram transversais e multidimensionais. No primeiro número dos Cadernos Regionais, em novembro de 94, apresentou, em coautoria com Alexandre Rodrigues, o Panorama da Habitação na Região Centro, um estudo com base nos resultados definitivos dos censos de 91. Posteriormente, publicou só ou em coautoria os desequilíbrios espaciais na distribuição da atividade bancária em Portugal, o comércio intra- e interregional no continente português, a perspectiva das estatísticas dos transportes, e também o analfabetismo na região centro, uma perspectiva a partir dos censos de 91. Ao longo dos 13 anos dos cadernos, publicados até 2001, o Pedro marcou presença com artigos relacionados com a contabilidade nacional, embora sempre na perspectiva regional. Primeiro, focado no setor das administrações públicas, publicou As Contas Regionais das Administrações Públicas em Portugal, uma análise de resultados, e também uma breve nota sobre os valores regionalizados da formação bruta de capital fixo das administrações públicas. Depois, numa perspectiva mais transversal, publicou nota sobre o cálculo da produtividade média das regiões NUTS 2 e 3 portuguesas, e ainda publicou Porque é diferente o PIB per capita das regiões portuguesas.
O seu interesse pela contabilidade nacional e regional, a experiência na dimensão regional da análise estatística e o elevado dinamismo que imprimia na área dos estudos da Direção Regional do Centro do INE levaram-no, sem surpresa, a envolver-se profundamente no projeto pioneiro de contas regionais em Portugal e além fronteiras. Com efeito, o desenvolvimento metodológico e estatístico das contas regionais, quer em Portugal, quer a nível europeu, ocorreu predominantemente na segunda metade da década de 90, surgindo como parte integrante e formal do regulamento SEC, sendo dedicado o capítulo 13, o SEC 95, acrescente-se. O Pedro Ramos esteve na linha da frente, com a equipa que chefiava o projeto em Lisboa, no desenvolvimento metodológico e implementação prática das contas regionais em Portugal e, em certa medida, na Europa. No país, apoiando a equipa das contas regionais na criação das contas regionais portuguesas, nas soluções metodológicas, implementação prática e análise global de resultados, e participando muito ativamente em todos os trabalhos de regionalização específicos da região centro. Como consultor do Eurostat, entre 94 e 97 integrou a Task Force incumbida de estudar o problema da regionalização das contas das administrações públicas em concreto, sendo coautor do documento Regional Accounts Methods, Tables of General Government, publicado pelo Eurostat em 2000. Ainda como consultor do Eurostat, em 98 e 99 liderou a equipa que desenvolveu e aplicou a Portugal, como exercício piloto, a metodologia preconizada pelo Eurostat. Este trabalho deu origem ao documento não publicado Project on Regional Tables of General Government in Portugal. Desta intensa fase de trabalho no domínio das contas regionais e, em particular, no setor das administrações públicas, encontram-se vários legados. Para além dos já mencionados, gostaria ainda de destacar as primeiras edições de contas regionais, com destaque para a publicação Contas Regionais 95-2001, em base 95, que foi editado em 2004 pelo INE, e onde os contributos do Pedro Ramos foram transversais, ainda que nesta publicação sejam anónimos, uma vez que nada disto é assinado. Chama a atenção especialmente para o capítulo da metodologia e a parte das administrações públicas em particular. E ainda o documento, este sim assinado por ele, Contas Regionais das Administrações Públicas, breves considerações metodológicas. Contudo, na minha perspectiva, os dois maiores marcos e contributos do Pedro Ramos para as estatísticas oficiais, produzidas pelo e no âmbito do Instituto Nacional de Estatística, foram, primeiro, a concepção, operacionalização e produção do estudo sobre o poder de compra conselheiro. Projeto totalmente inovador em Portugal, cuja primeira edição foi publicada pelo Gabinete de Estudos Regionais em 1993. E depois, a direção do Departamento de Contas Nacionais, que dirigiu de outubro de 2001 a setembro de 2003. Como eu já referi, em 93, cerca de um ano depois de ter entrado nos quadros do INE, a Direção Regional do Centro publicou o Estudo de Poder de Compra Conselheiro, assinado pelo técnico responsável Pedro Nogueira Ramos. Este foi, sem dúvida, um dos legados mais marcantes no campo das estatísticas oficiais, porque mais visível e duradouro da colaboração do Pedro Ramos com o INE. Com efeito, entre 93 e 2007, o INE publicou 7 edições do EPCC, todas elas sob coordenação do Pedro Ramos, embora as últimas duas como consultor externo. Em novembro último, o INE publicou a 14ª edição do EPCC. Se ao longo destes 18 anos de história, as variáveis aumentaram de 12 para 16 e várias delas foram atualizadas, a metodologia, que é baseada na análise fatorial em componentes principais, mantém-se atual e continua a ser utilizada, tal como os 3 principais indicadores produzidos. O indicador per capita do poder de compra, a percentagem de poder de compra e o fator de dinamismo relativo. Bom, mas se em 93 o Pedro lançou o marco do EPCC, mesmo depois de sair do INE, em 2003, continuou responsável pela sua produção até 2007. Nesse ano, passou generosamente o testemunho aos colegas do INE, tendo essa edição sido produzida conjuntamente e acompanhada pela passagem total e exemplar do know-how ao INE, permitindo a internalização da produção a partir daí. Hoje, o EPCC do Pedro Ramos vai na 14ª edição com publicação bienal e será seguramente o melhor indicador de síntese existente sobre a riqueza económica por concelho, para além de permitir a análise da sua dinâmica. Em setembro de 2001, o Pedro aterrou em Lisboa
no INE para dirigir o Departamento de Contas Nacionais. Apesar da sua missão como diretor do departamento ter sido curta, 2 anos exatos, de outubro de 2001 a setembro de 2003, tenho fortes razões para achar que foi o período de maior enriquecimento, crescimento e intensidade vivido pelo Pedro Ramos ao longo do seu percurso no INE, e a sua marca ainda perdura no DCN, Departamento de Contas Nacionais, 10 anos depois. Perdão. Sou suspeito, claro, pois trabalho quase desde sempre no Departamento de Contas Nacionais, mas tenho boas razões que me levam a esta conclusão, as decisões estruturais que ele tomou. A profunda, arrojada e ponderada reestruturação orgânica do Departamento, o lançamento da base 2000 das contas nacionais, que em larga medida marcou o futuro das contas nacionais portuguesas, seja por questões técnicas e organizativas, pelo planeamento e cumprimento escrupuloso dos prazos, seja fundamentalmente pelo início da política de colagem de séries de contas nacionais, que preconizou, embora a duração do mandato dele não tenha permitido concretizá-la. Mas a semente cá ficou. A renovação alargada da cadeia de esfias, aliás, foi com o seu luminoso brilho no olhar e sorriso tímido, mas firme, que me disse mais do que uma vez, mais de uma década depois: orgulho-me muito de ver a dirigir as contas nacionais 2 técnicos em quem apostei e nomeei para esfias. Claro que a pequena revolução que introduziu nas contas nacionais teve um preço. Esfias novas, diretor novo incluído, orgânica nova, reforçaram as dúvidas e desconfianças em alguns interlocutores nacionais, parceiros habituais das contas nacionais no sistema estatístico nacional. Tanto mais que a imagem que tinham das contas nacionais não era a melhor, muito por causa das dificuldades enfrentadas com a implementação do SEC 95. Segundo. Sim, foi no palco do Conselho Superior de Estatística, que é na secção de estatísticas macroeconómicas, onde o Pedro Ramos representou e defendeu as contas nacionais, quer no grupo de trabalho de contas nacionais e regionais, liderado à data exigentemente pelo Banco de Portugal, que as novas FIAs do DCN lutaram e conquistaram por mérito próprio e trabalho duro a legitimidade e o respeito técnico e profissional para o projeto das contas nacionais, que tem perdurado. A passagem do Pedro Ramos pela direção das contas nacionais portuguesas foi relativamente curta, é resultado fundamentalmente do ciclo político da época. Todavia, a sua marca foi, em larga medida, fundadora das contas nacionais atuais, apesar dos grandes desafios e enormes progressos realizados desde então. No entanto, quando penso no Pedro Ramos, não me veio à memória a estatística, mas sim a primeira imagem que tive do homem e que nunca necessitou de atualização nem retoques. Um olhar vivo e penetrante, sorriso amistoso, quase tímido, permanente, a voz calma, pausada, a serenidade no diálogo e na discussão, a firmeza e o tato na decisão, sempre informada e fundamentada. E deixou-me uma frase no contexto dos permanentes e muitas vezes ousados pedidos de informação de contas nacionais pelos utilizadores externos. Verbalizo essa frase muitas vezes com colaboradores e está tão presente no meu dia-a-dia profissional. Idílio, dizia ele, por muitas fragilidades, incertezas e lacunas ou até erros que tenha a informação de contas nacionais que nós produzimos aqui, ninguém no país ou no mundo tem mais nem melhor que nós. Estou totalmente seguro que ele tinha razão e isso tem norteado muitas vezes a nossa postura de partilha de informação de contas nacionais com os utilizadores. Sei que muito ficará por dizer e sei também que a soma de tudo o que cada um de nós sabe e partilhe dele será sempre muito menos do que ele foi, especialmente do homem que foi o Pedro. Recordarei com carinho a pessoa genuinamente boa que foi o Pedro Ramos, que conheci no fim de 2000 no INE, em Lisboa, eu vindo de uma experiência de vida no Líbano e ele de Coimbra. Estou tão grato por os nossos caminhos se terem cruzado e pelo tempo que, embora pouco, caminhamos juntos. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos. Vamos experimentar. Sim, muito. Como vos disse, e como acho que puderam testemunhar, este foi um testemunho fantástico do colega Idílio Freire, e que nos trouxe uma parte significativa da vida do Pedro, que no meu caso,
doutorando dele e orientando dele me era totalmente desconhecida e, de facto, acho que foi um contributo único. Muito obrigado. E agora passo a outro contributo que para mim também me diz particularmente muito, porque foi alguém que foi convidado a falar enquanto aquilo que nós fomos, foi orientandos do Pedro Ramos, Ana Sargento, por quem ele tinha uma enorme estima, hoje é vice-diretora do Instituto Politécnico de Leiria, e que de facto, tal como eu, tal como muitos outros, de facto, vou testemunhar o que era a dedicação do Pedrão orientando. Mas eu, pronto, como isto já está a ficar um bocado difícil para mim, vou passar já a palavra à Ana Sargento. Falando aqui um bocadinho na minha experiência e Estão a ouvir? Sim, perfeitamente. Na amizade, posso falar assim, que tive a oportunidade de trabalhar com o professor Pedro Ramos, que foi uma pessoa muito importante para mim, quer em termos pessoais, quer em termos profissionais, e posso afirmá-lo sem hesitação que ainda hoje continua muitas vezes a pairar-me na mente quando tenho de tomar algumas decisões e nas coisas que faço no dia-a-dia, porque também estou nesta carreira académica e, portanto, recorro muitas vezes à inspiração que ele foi para mim, à experiência que tive com ele. Desde logo, enquanto estudante, isto já há alguns anos, não vou dizer quantos, mas quando estava a estudar na licenciatura, a licenciatura na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, em Economia, ele foi meu professor de Macroeconomia. E posso referir que não é uma opinião só minha, de todos os colegas que ainda hoje são meus amigos, foi um professor que marcou. Pelo seu entusiasmo, pelos exemplos que derivavam do profundo conhecimento que ele tinha da economia portuguesa e do funcionamento das economias no geral, e não sendo aquelas aulas no auditório de macroeconomia, não sendo aulas do ponto de vista de inovação pedagógica, com qualquer tipo de inovação daquilo que nós hoje falamos no ensino superior, não é? Eram aulas de exposição, de escrever no quadro de uma ponta à outra as equações do modelo keynesiano e por aí fora. Ele colocava um entusiasmo tal na forma como explicava e nos exemplos que dava para ilustrar aquelas relações macroeconómicas que nos captava a atenção e, portanto, eu acho que o professor Pedro Ramos, acima de tudo, tinha uma vocação de pedagogo. E isso, na altura, lembro-me perfeitamente disto, no segundo ou terceiro ano da licenciatura, eu já sabia que queria ser professora de ensino superior, se tivesse essa oportunidade, felizmente tive-a, e foi sempre uma experiência para mim e um exemplo, a forma como ele lecionava, desde logo. Depois tive a oportunidade de trabalhar mais proximamente com o Pedro Ramos no mestrado, quer na parte letiva, enfim, com as cadeiras que ele dava. Eu fiz o mestrado em Economia Aplicada e ele lecionava exatamente Economia Aplicada. Lá está sempre este foco na aplicação do conhecimento, em aplicar no território, na economia portuguesa e do profundo conhecimento que ele tinha da economia portuguesa. Na altura já me tinha despertado também o interesse na economia regional, também por contributo de outros professores dessa área da faculdade, e posso referir também a professora Ana Brunhosa, que foi também muito importante para a minha escolha depois futura de seguir esta área da economia regional. E quando terminei a parte letiva, foi realmente uma escolha para mim evidente, e lembro-me como se fosse hoje de entrar no gabinete dele e pedir para ele ser o meu orientador de mestrado. Tive a felicidade, na altura, de ele estar envolvido com os colegas da Universidade de Aveiro num projeto que necessitava de um contributo em termos das matrizes input-output. Para mim era uma matéria algo desconhecida, mas que agarrei com todo o entusiasmo e empenho, e a partir daí foi a minha área de trabalho nuclear, ainda hoje é. Mas gostava de salientar, acima de tudo, o que mais uma vez foi uma referência para mim, que é o estilo do orientador. A forma, o rigor, o cuidado com que ele lia tudo aquilo que eu escrevia, com cumprimento de prazos, que foi essencial para eu própria também cumprir os meus prazos. Eu, quando estava a fazer o mestrado, já estava
aqui no Politécnico de Leiria a dar aulas e, portanto, tinha todo o interesse em concluir com celeridade e com sucesso. E ele escrevia imenso em papel ainda naquilo que eu nas várias partes que eu ia dando para ele ler, e depois passávamos horas infindáveis no gabinete a discutir aquilo que estava bem, aquilo que era necessário melhorar, aquilo que era necessário estudar mais, investigar mais, e portanto este cuidado foi para mim também revelador enquanto orientador, e tentei, não sei se consegui atingi-lo, mas tentei sempre com os meus orientantes ter também esse cuidado, dar respostas a tempo e horas e analisar com cuidado toda a informação que eles me enviam. Hoje não tanto nas funções que tenho atualmente, mas que tento sempre ter essa atenção para com os investigadores mais jovens que necessitam desse suporte. Isso foi de facto muito importante para mim. Foi também relevante o Pedro Ramos nas portas que me abriu e nos contactos que me proporcionou, porque ele era uma pessoa com contactos muito relevantes, quer nacionais, quer internacionais, redes de investigadores na área do desenvolvimento regional, das contas nacionais e regionais. Depois tive essa experiência também no INE, que foi relevante, mas particularmente ao nível internacional, estou-lhe muito grata pelo contacto que fez com o professor Geoffrey Ewings, que depois acabou por ser meu co-orientador no doutoramento, que novamente foi orientada pelo professor Pedro Ramos, e que foram ambos com o seu estilo, cada um com o seu estilo, mas novamente excelentes orientadores e que me permitiram concluir com sucesso a dissertação. Mas também as redes que me abriu não só na faculdade, dos colegas que eu já conhecia, porque foi a minha casa de formação desde a licenciatura, como já referi, posso nomear o Luís Cruz, o Eduardo Barata, mais recentemente o João Pedro, não é? Com quem tenho o privilégio de trabalhar até hoje, mas em muitas outras escolas do país, da área da economia, o ISEG, a Universidade de Évora, a Universidade de Aveiro, com quem continuo hoje também a colaborar nos projetos de investigação, e que foram para mim o caminho para ter uma rede mais alargada de desenvolvimento pessoal e profissional, e que, no fundo, fizeram de mim aquilo que eu sou hoje, enquanto investigadora, enquanto professora, e hoje com funções um pouco diferentes na gestão do Politécnico de Leiria, mas, acima de tudo, sou professora e investigadora da área da economia e desenvolvimento regional, e muito graças a este percurso. E enquanto pessoa posso ainda acrescentar que eu admirava muito por ser uma pessoa muito culta, com uma bagagem enorme. Tivemos a oportunidade de fazer algumas viagens para conferências e para reuniões de trabalho, e aprendi sempre muito com o Pedro Ramos, e, portanto, é uma pessoa que me marcou e que faz um bocadinho daquilo que eu sou hoje. Este foi o contributo da professora Ana Lúcia. Obrigado, Ana Lúcia. E estes foram os testemunhos assim, de natureza mais pessoal que nós recolhemos para esta sessão. Depois o Hugo e o Paulo propusemos um bocadinho a falar de 3 áreas, ou cobrir um bocadinho, como dizia o Idílio, é quase impossível fazer isto, não é? Porque é uma carreira muito rica, cheia de coisas muito interessantes e de contributos em diversas áreas, mas a irmos um bocadinho a revisitar os trabalhos que o Pedro Ramos fez ou estava a fazer. E, portanto, eu vou agora passar o testemunho do Hugo Pinto, que foi basicamente reler, além de contextualizar um bocadinho a forma como conheceu o Pedro Ramos, a importância que ele também tinha na Associação Portuguesa de Desenvolvimento Regional, foi um bocadinho reler uma das suas obras, nomeadamente um dos capítulos do livro que o professor Álvaro Garrido também citou aqui. E, portanto, vou passar já ao testemunho do nosso colega Hugo Pinto. Boa tarde a todos. É com sentimento de gratidão que estou aqui a fazer esta intervenção neste painel. O Pedro Ramos era alguém que eu tinha uma grande estima pessoal e intelectual, e que
conhecia desde o início da minha carreira académica. A minha intervenção tem aqui dois pequenos momentos, um momento mais pessoal de reflexão sobre esse percurso pessoal, sobreposto com alguns momentos do Pedro, e depois um momento mais científico, digamos assim, para refletir sobre um dos contributos que o Pedro nos deixou. Em termos pessoais, queria aqui atestar a grande simpatia do Pedro Ramos pelos jovens investigadores. Eu conheci o Pedro numa outra associação, na Associação Portuguesa de Desenvolvimento Regional, que é também uma das minhas casas, e conheci-o ainda muito jovem, licenciado, e do Pedro sempre só recolhi simpatia. Conheci-o no contexto da organização de um evento, de um congresso aqui em Faro, e o Pedro falou comigo como falaria com qualquer outro colega, professor catedrático ou professor associado, sem qualquer problema, com todo o respeito intelectual pelas minhas ideias e pelo que eu estava a dizer, fazendo mais sentido ou menos sentido. E isso de facto foi algo que me marcou nessa altura, um recém-licenciado com 20 e poucos anos de idade, 23 no caso, e senti muito essa diferença, e acho que esse caráter é algo que faz as pessoas ainda maiores. O Pedro foi uma pessoa que eu fui acompanhando ao longo de todo o processo, do meu processo académico, digamos assim. Foi alguém que eu fui acompanhando essencialmente no caminho da Associação Portuguesa de Desenvolvimento Regional, mas também depois no próprio contexto da Universidade de Coimbra, para onde eu também fui investigar. Tive a oportunidade de colaborar com ele em alguns projetos, ainda que muitas vezes não de forma completamente direta, mas foram projetos em que nós participámos, e foi algo sempre muito interessante. Quando houve a ideia de criar, no contexto da economia política, a Associação Portuguesa, o Pedro também foi um dos entusiastas, e mais tarde, quando se criou uma secção temática de economia política do território, ele também esteve presente. Para terminar, vejo aqui o Pedro como de facto um exemplo na sobreposição também destas duas dimensões, o desenvolvimento regional e a economia política, e também vejo nesse exemplo algo que eu gostaria de seguir enquanto investigador, ainda numa fase intermédia da carreira, digamos assim. Do lado científico, trago-vos aqui um contributo que eu acho que é excelente, que é este livro. Não se está aqui a ver muito bem, não é? Porque está, mas Torturem os Números que Eles Confessam. Este livro é um livro que neste momento está esgotado, mas que valeria a pena fazer de facto uma segunda edição. É um livro que tem 7 capítulos mesmo muito interessantes sobre várias temáticas. Um deles tem a ver, o livro aponta para a discussão dos limites da estatística e da utilização de números, e fala, por exemplo, da questão de limites associados à medição de atributos que são não observáveis e que neste caso têm uma natureza subjetiva. Fala também das questões da produção de estatísticas, muitas vezes com interesses específicos, porque tem uma componente de produção privada, e também aborda os limites que são produzidos nas estatísticas devido a pressões de governos e de Estados e de outros poderes. Outras questões relativamente interessantes no livro é alguma discussão sobre o papel que as instituições internacionais de estatística acabam por ter na criação de padrões que acabam por elevar a qualidade das estatísticas em todos os países que participam, e alguma reflexão adicional sobre aquilo que é o contributo da estatística para o desenvolvimento. De facto, há aqui alguma reflexão neste livro sobre aquilo que é o custo de produzir boa estatística. Produzir boa estatística não é barato, mas a estatística é fundamental para o autoconhecimento, e é por isso que os processos de desenvolvimento ancorados em
em evidências, tem de basear-se também em boa estatística. O livro percorre alguns temas importantes e que cruzam a economia com a utilização de estatística. Por exemplo, discute a relevância do indicador PIB de forma relativamente profunda, discute o indicador poupança, discute as questões das estatísticas do peso do Estado, e isso são estes três tópicos, são tópicos que são aprofundados e que são muito relevantes. Para terminar a minha intervenção, vou aqui ler um extrato do livro que eu acho que é muito, muito interessante. Gostamos muito de números. É por esse gosto que este livro foi escrito. A nossa postura é crítica do mau uso e interpretação abusiva de muitas estatísticas, mas não é contra a estatística. Ao contrário, reconhece que a estatística é hoje ciência e serve a ciência. A estatística tem, porém, como de resto, muitos outros valiosos instrumentos de progresso, de ser manuseada com cuidado. Não temos dúvida que a vantagem de medir se sobrepõe largamente ao risco de medir. Neste livro, dá-se ênfase tão somente à má interpretação, ignorante, negligente, ou mesmo por vezes dolosa, ao serviço de interesses admissivelmente obscuros, outras vezes simplesmente absurda, apontando coisas que realmente não são. A nossa crença neste domínio é simplesmente que a sociedade deve prosseguir e intensificar o debate sobre o papel da responsabilidade individual e da relevância e diversas formas de nos organizarmos coletivamente na construção de um futuro melhor para a humanidade, sem embustes, antes de um modo honesto e límpido. As estatísticas, que amamos, a quem dedicamos parte da nossa vida, terão com certeza um papel insubstituível nesse debate. Mas os números, se torturados, dirão o que o seu carrasco mandar. E era esta a minha intervenção. Muito obrigado. É com saudade que deixámos aqui o Pedro Ramos, mas fazemos aqui esta sentida homenagem. Até breve. E esta foi a contribuição do colega Hugo Pinto. Eu agora passava já imediatamente ao Paulo, para também ele a dizer algumas palavras. O Paulo era um colega por quem o Pedro tinha muita estima, e foi um prazer organizar esta sessão com ele. Obrigado, João. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui convosco. É uma honra poder me ter associado também a esta iniciativa e é com muita felicidade que aqui estou. Com a vossa licença e contrariamente àquilo que habitualmente faço, optei hoje por ler uma pequena nota que irei fazer de seguida. Tive o gosto e a feliz oportunidade de poder contactar com o trabalho do professor Pedro Ramos, ainda enquanto eu era aluno de licenciatura. Foi um dos professores cujo trabalho mais decisivamente contribuiu para a minha escolha de abraçar a área de economia regional enquanto área de investigação. E tive o enorme prazer de conhecer pessoalmente, em 1991, no Congresso da Associação Portuguesa de Desenvolvimento Regional, PDR, que decorreu em Lisboa, num congresso organizado pelo professor Manuel Brandão Alves, do ISEC. Deste nosso colega, recordo a sua grande cordialidade e o seu fácil convívio, o seu enorme conhecimento, a sua exigência e a sua prática de rigor, a sua disponibilidade para partilhar conhecimento com os mais novos e com as novas gerações. Mais recentemente, desde 2014, no âmbito das atividades da Unidade de Monitorização de Políticas Públicas, o MPP, tive a honra de contar com a sua colaboração na Rede Portuguesa de Investigação em Políticas Públicas, a qual integrou, e no Public Policy Portuguese Journal, a cujo editorial board pertenceu. Quer na Rede Portuguesa de Investigação em Políticas Públicas, quer no Public Policy Portuguese Journal, iremos homenagear o seu trabalho e iremos organizar um special issue desta revista científica dedicada precisamente à sua obra. Acredito que uma das maiores homenagens que podemos fazer a este nosso colega é contribuir para uma ainda maior divulgação da sua obra e continuar a desenvolver trabalho
no âmbito dos temas de investigação que tanto o interessaram. Muito obrigado, professor Pedro Ramos, pela imensa obra que nos deixou. Um abraço e obrigado. Bem, cabe-me a mim assim, um papel um bocadinho estranho, que é simultaneamente ter sido moderador desta sessão, mas também encerrar com um tema, e eu não... Quando começámos a discutir isto, e aliás foi referido tanto pelo Idílio, como pelo professor Eduardo Anselmo, como pela professora Ana Lúcia Sargento, que uma parte importante dos trabalhos que o Pedro Ramos tinha e de uma das apostas que ele fez nestes últimos anos eram as matrizes regionais do input-output. Isto começou por, de facto, muito antes de eu o ter conhecido, em 2008, mas de facto é em 2010 que surge o primeiro sistema de matrizes input-output à escala regional, e que basicamente aí construímos então para o ano primeiro de 2005 e depois para 2010 um conjunto de matrizes que cobriam todo o território nacional, e isso aumentou largamente as nossas expectativas e possibilidades de trabalho, e ele estava genuinamente, foi um momento de grande atividade onde produzimos vários papers em vários anos, fosse com aplicações ao ambiente, com os colegas Luís Cruz e com o Eduardo Barata a coordenarem essa parte do trabalho, fosse as questões das deslocações pendulares que deram origem na área de Lisboa, que deram origem à minha tese de doutoramento, fosse depois um trabalho por qual ele tinha um apreço muito grande, que foi a cadeia de valor acrescentado do vinho do Porto, que entretanto até permitiu entrarmos numa outra lógica, que era a cadeia de valor à escala regional, porque hoje são muito discutidas as cadeias de valor à escala nacional e à escala mundial, não é? E como é que quando se compra uma peça de fruta num supermercado, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, quando se vai ver o agricultor que o produziu só fica com 2 cêntimos, isto também introduziu, a gente falávamos muito da possibilidade de podermos vir a utilizar estas matrizes para estudar questões como desigualdade, que ele também, um tema que ele abraçava muito, e portanto houve muitos trabalhos que ficaram por fazer. As últimas conversas que tivemos foram sobre a decomposição estrutural de matrizes input-output, uma coisa muito técnica que eu não vou sequer trazer para aqui, mas onde ele fez uma equação que ainda hoje estou a usar em muitos dos artigos que estou agora a publicar, e que era um desenvolvimento que nunca antes ninguém tinha feito. E ficou uma vontade que era de fazer as matrizes regionais e de atualizar estas matrizes regionais para anos mais recentes e, acima de tudo, tentar que elas fossem úteis do ponto de vista daquilo que é política pública que é feita em Portugal. É com alguma ironia que de facto, nós agora estamos hoje com a CCDRC ou com o PLANAP a poder utilizar estas matrizes e a vir a desenvolver estas matrizes para que elas sejam utilizadas enquanto instrumento de política pública. Eu sei que ele ia ficar felicíssimo por isso. Mas estamos cá para continuar o trabalho, não o faremos tão bem como quando ele estava presente, mas faremos o nosso melhor. E portanto eu queria muito agradecer ao Pedro tudo isto que nos permitiu e a forma como marcou a nossa vida. E vou ficar por aqui, porque eu não escrevi, devia ter escrito, e agradecer a todos por terem estado nesta sessão. Paulo, eu acho que se calhar podíamos deixar um bocadinho para caso alguém quisesse também dar algum testemunho, passarmos a palavra. E depois dávamos por encerrada esta sessão. Claro que sim, se algum dos colegas também quiser fazer alguma intervenção, é com imenso gosto. Acho que faz todo o sentido. E mais uma vez, obrigado. E já agora também pedir aqui alguma desculpa por alguma falha mais técnica. Isto podia... Profissionais fariam isto muito melhor, não é o que nós somos, também não queríamos contratar nenhum. O caráter pessoal é muito mais importante nestas coisas, mas agradecer a toda a gente também. Bom dia, então vou aproveitar uma vez que os fóruns que estão previstos de homenagem ao professor Pedro Ramos são um pouco mais técnicos e de uma área que
na qual eu não me movimento e, portanto, não poderei participar. Será aqui um pouco a título mais pessoal, profissional também. Eu, pronto, desde que fui contratada para a faculdade, foi para lecionar a macroeconomia, portanto, foram muitos anos de trabalho conjunto, foram muitas reuniões divertidas, com o humor dele que nós conhecíamos, e a Conceição está aqui, sabe disso, portanto, era sempre um privilégio e aprendíamos sempre imenso, obviamente. Estive também com ele na coordenação, pronto, deixar, obviamente, que foi um choque para nós, obviamente, que há um ano atrás estávamos a dar as notas e a preparar, a fazer a avaliação da época de normal e, portanto, nada previa o que viria a acontecer e, obviamente, que foi um choque, é uma perda imensa e, pronto, deixar aqui neste fórum, de facto, minha sentida homenagem e fui também orientando dele na tese de mestrado, embora depois, como fui para a economia da saúde, a nível da investigação, de facto, depois afastei, mas trabalhámos sempre e foi, pronto, foi de facto um privilégio e um choque o seu desaparecimento. Se mais ninguém quiser dar o seu contributo, ficávamos por aqui. Como o Paulo disse, esta sessão surgiu juntamente com a ideia de podermos fazer um special issue Public Policy Portuguese Journal que vem, que muitos de vocês, ou provavelmente todos que aqui estão, irão receber essa informação no futuro. Temos o Call for Papers já está lançado e a ideia é que se alguém tiver a trabalhar em alguma parte, tiver algum trabalho que seja de alguma forma a continuação ou que vá beber, há que foi algum contributo que o Pedro deixou, estão mais do convidados a poder submeter os vossos contributos. Eu já agora também, enquanto editor, poderei espicaçar-vos um pouco, propondo-vos algumas coisas em específico, sabendo eu, conhecendo uma parte dos trabalhos que alguns de vocês estão a fazer. Estaríamos muito agradecidos pelo vosso contributo. Depois também neste contexto vai também haver uma homenagem no próximo congresso da APDR, ainda não sabemos quando é que será, porque com estas incertezas todas da pandemia, mas haverá também no congresso da APDR uma homenagem ao trabalho do professor Pedro Ramos e também haverá um Call for Papers que está a ser editado pelos colegas Ana Lúcia Sargento e Eduardo Barata. Depois haverá também uma conferência de um grupo de pessoas que ele estimava muito, que era a SHAIO, a Spanish Hispano-Iberian Association of Input-Output, que será em Aveiro este ano. E também aqui o colega Jeffrey Ewing tem sido um dos principais promotores. Haverá também uma sessão de homenagem àquilo que foi o trabalho do Pedro Ramos e aos seus contributos também aqui na área do input-output. E haverá também um special issue de homenagem mais técnico na área do input-output à escala regional. Isto tem sido tudo desenvolvido numa relação próxima entre mim, a FEUC, por via do professor Luís Cruz e com a contribuição do professor Álvaro Garrido também. E com a participação de muitos outros colegas. Somos muitas sementes, não é? Como foi dito. E, portanto, queria agradecer a todos também por terem estado aqui hoje. Acho que foi uma boa primeira homenagem e espero que tenham apreciado estes testemunhos tanto como eu. Foram, de facto, muito enriquecedores. E muito obrigado a todos. E espero que nos encontremos no futuro várias vezes. E que nos vamos encontrando e trabalhando juntos e fazendo coisas giras. Foi o melhor legado que ele nos deixou.